Canal Leigomania, falando só de meio ambiente e seus problemas insolúveis. Insolúveis? Não para a indústria do lixo. Propostas para soluções rápidas e definitivas para cada um deles. É o que pretendemos apresentar aqui. Sabia que tudo depende de nós? Eu e você? Seja um ativista do meio ambiente. Pense, reflita. Quando você não está fazendo nada em favor do meio ambiente, você está, com certeza, contribuindo para a destruição do mesmo. Compartilhe, inscreva-se em nosso canal. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Francisco Machado e este é o canal Leigomania. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre o assunto anunciado anteriormente, que estava em primeiro lugar daquela lista que eu apresentei, mas ficou para o segundo por causa da postagem que eu fiz no primeiro vídeo, o primeiro assunto, sobre o problema das represas de rejeitos de minério em Minas Gerais. Então hoje nós vamos falar sobre o açúcar, o problema do açúcar. O açúcar, que era artigo de luxo na Europa antes do século XVIII, tornou-se amplamente popular, passando o artigo de primeira necessidade a partir do século XIX. Mas daquela época até os nossos dias, com o aumento vertiginoso da população mundial, esse produto adocicado, muito agradável ao paladar, foi caindo na preferência das pessoas de todas as classes, o que resultou em aumento do consumo na mesma proporção. É claro que o mercado do novo produto, também em crescimento descomunal, exigiu o aumento da produção em alta escala, o que levou a indústria do refino do açúcar a ocupar o seu lugar na história no período colonial do Brasil. Entretanto, não foi só o crescimento da população que provocou o aumento do consumo do produto, mas também o fato de que as pessoas individualmente iam aumentando abusivamente o seu consumo, ao ponto de ser chamado de doce pecado e logo depois ser taxado de o vilão da alimentação de todos os povos. Agora, tendo em vista os graves problemas de saúde que o consumo desregrado do açúcar está causando às pessoas em todo o mundo, as autoridades governamentais e lideranças da área da saúde no Brasil estão preocupadas com o problema, ao ponto de verem a necessidade de promover um acordo entre as indústrias e os consumidores, no sentido de conscientizar a população para reduzir o consumo do açúcar, pelo menos a parte contida nos produtos industrializados. O acordo, que foi publicado em 26/11/2018, pretendia reduzir 144 mil toneladas de açúcar de alimentos industrializados. A intenção seria diminuir gradativamente o consumo e atingir a meta em 2022. Isso representa, por exemplo, uma redução de 62,4% do açúcar presente hoje em biscoitos e assemelhados. Segundo declarações do ministro da Saúde daquela época, essas medidas, que são recomendadas pela Organização Mundial de Saúde, procuram levar sempre o cidadão a ter essas informações e procurar fazer a sua parte, contribuindo com a redução do nível do açúcar desses alimentos, que os tornarão mais saudáveis.
De acordo com o Ministério da Saúde, os brasileiros consomem em média 80 gramas de açúcar por dia, o que equivale a 18 colheres de chá. A maior parte, 64% desse consumo, é de açúcar adicionado ao alimento. Os outros 36% tratam-se do açúcar presente nos alimentos industrializados. A medida, da forma como foi acordada, não terá problemas na execução, uma vez que a responsabilidade fica por conta dos fabricantes, os donos das indústrias dos alimentos mencionados. É só diminuir o açúcar adicionado nos produtos e pronto, todos vão aceitar e até achar bom, sem maiores dificuldades. Porém, da mesma forma como é de difícil aplicação, a medida é tímida e os resultados serão irrisórios, uma vez que o consumo do açúcar em casa é muito maior, 64%. E nessa parte, que é na casa dos consumidores, o problema é muito maior. Essa parte é sem dúvida mais difícil, porque é controlada pelo consumidor em sua casa e o governo não quis mexer porque acordos e leis ali não funcionam. O que fazer então? Apelar para a população no sentido de diminuir o consumo é o mínimo que se pode fazer, mas será que dá resultados? É difícil, todos sabemos como é difícil, para não dizer impossível. Então, de novo a pergunta: o que fazer? Cremos que para isto haverá a necessidade de um plano alternativo. Qual será ou como será esse plano alternativo? Temos uma sugestão. Vamos raciocinar. Se o governo, que é o poder público, tendo nas mãos as rédeas da população, podendo aconselhar, recomendar e até mesmo determinar comportamentos e ações por parte de seus governados, não consegue resolver o problema por meio do convencimento coletivo, quer seja por meio de leis, de normas ou regulamentos, então nós, simples cidadãos, é que não temos qualquer possibilidade de resolver o problema de forma coletiva, isto é, dirigindo-nos diretamente ao povo. Então aqui é que entra em ação o plano alternativo, que nada mais é do que falar ao indivíduo. E é por isso e para isso que eu estou aqui, diante de você, para falar pessoalmente com você, ou diretamente com você, que está aqui me assistindo, o que é para mim uma grande honra, a qual eu agradeço muito. E este é o segredo do plano alternativo. Eu não posso falar para a população coletivamente, não tenho credencial para isto, mas posso falar com você. Eu não posso resolver o problema do povo, da população, mas posso resolver o seu problema, se você quiser, é claro. Se você tem o problema do qual estamos falando e tem vontade de sair dele, então eu tenho a sugestão para ajudá-lo. Vou colocar algumas perguntas em qualquer delas que você se encaixar, não tem problema. A resposta será sempre a mesma que vem logo a seguir. A. Você é usuário voluntário do açúcar? B. Você é usuário compulsório do açúcar? C. Você já sentiu algo que pode ser um sinal de que o açúcar está te fazendo mal à saúde? D. Você se preocupa de que o açúcar
pode fazer mal à sua saúde? C. Você gostaria de ter um substituto para o açúcar em sua dieta? Muito bem. Então eu passo a mostrar para você o plano alternativo para você se livrar do açúcar definitivamente. E isso sem traumas, sem sacrifícios, sem renúncias e, por incrível que pareça, podendo usar à vontade o mesmo adocicado em seu café de todos os momentos, os doces variados, os bolos e tudo que você quiser. Sabe como? Usando o melado proveniente do caldo da cana, ou seja, a mesma matéria-prima do açúcar que é a sacarose. Você acredita? Explico. Na fabricação da rapadura ou do açúcar, o primeiro passo após a extração do caldo da cana é a formação do melado, por meio do calor muito forte das fornalhas. Isso nos engenhos das fazendas, que eu conheci muito. Nas grandes usinas eu não sei, mas o processo deve ser o mesmo. Esse melado, que é a substância do açúcar, é o produto orgânico natural, um dos alimentos mais nutritivos e completos da natureza, com propriedades incomparáveis. Pode pesquisar na internet, você vai se surpreender com as propriedades nutricionais da rapadura ou do melado. Pois bem, este melado é o substituto do açúcar em sua dieta. E você pode acreditar, é a voz da experiência que está falando. Ok? Eu não posso te explicar cientificamente por que isso acontece. O que eu sei, por experiência própria, é que o melado, bem assim como a rapadura, sempre foi não um simples complemento, mas um alimento essencial para as populações do interior, melhor dizendo, da roça. E posso ainda afirmar a você, na região em que nasci e me criei, até por volta dos 20 anos de idade, não existia pessoas com problemas de obesidade e nem de diabetes, como nos tempos atuais. Bem, creio que esses argumentos bastam por hora. Portanto, vamos logo ao ponto X da questão. Parece incrível, mas o melado, bem assim como a rapadura, não faz mal nenhum à saúde, pelo contrário, faz muito bem. Ele é um substituto eficaz, tanto dos vários tipos de açúcares como dos demais adoçantes. Não é apenas para usar no café, na hora do lanche, mas podes usar também em toda e qualquer fabricação de doces, bolos e biscoitos. Não entendo bem porquê, apesar de usar esse produto orgânico praticamente ao longo de toda a minha vida, só cheguei a essa conclusão há pouco mais de uma década atrás. Bem assim como também não posso entender o porquê a medicina em todo o mundo não reconhece também isso e parece até que faz questão de não reconhecer. Mas antes de terminar por hoje, tenho ainda uma boa notícia, que é sobre os efeitos desse adoçante natural para o diabético. Pois tanto o melado como a rapadura, além de não fazerem subir o nível
da glicose, ao contrário, fazem com que ela abaixe a níveis praticamente normais, o que leva o paciente ou a paciente a reduzir necessariamente as doses de insulina aplicada diariamente. Esta é a experiência que tenho em minha casa, de que falei anteriormente. E isto você pode fazer também em sua casa. Caso tenha alguém diabético na família, sem comprometer o tratamento médico que a pessoa estiver se submetendo. Tenho ainda muitas informações e sugestões que em breve estarei oferecendo para todos vocês. Compartilhem, comentem e façam perguntas para tirar dúvidas, ok? Até breve, se Deus quiser. Tchau!